Bom, conselheiros, dando continuidade à nossa sessão do dia 2 de setembro, parte da manhã, iniciamos agora com o processo Sul-Norte Serviços, número 32, e também o 33 e o 34, também da Sul-Norte Serviços Marítimos, de relatoria da conselheira Lívia. Há a sustentação oral em vídeo, então peço à conselheira, se possível, fazer relatório, então, dos 3 processos, para que a gente, então, tenha acesso à sustentação oral. A senhora está com a palavra. As questões, os processos envolvem a mesma matéria, muda só o mês do crédito, do direito creditório pleiteado, então 32 é março, IRPJ março de 2004, 33 é abril, e o 34 é julho de 2004, os paradigmas indicados foram os mesmos nos 3 processos, então, faço aqui o relatório, eu vou relatar o 32, mas sabendo dessa particularidade. Só no caso do 33, o despacho de admissibilidade deu segmento integral, enquanto no 32 e no 34, o despacho de admissibilidade deu segmento só com relação a um dos paradigmas rejeitando o outro. Tem só essa particularidade. Vou relatar o 32, que dá segmento então a um dos paradigmas rejeitando o outro. Recurso especial do sujeito passivo em face do acórdão 101000881. Processo administrativo, possibilidade de análise de novos argumentos e provas em sede de recursão. Então, a turma rejeitou a análise de documentos apresentados pelo sujeito passivo com o recurso. Contra a decisão, o sujeito passivo apresentou embargo de declaração, acusando omissão, e esse embargo foi rejeitado. No recurso especial, ele alega divergência em relação à possibilidade de apresentação de provas, retificação de declarações após a apresentação da manifestação de inconformidade, alegando divergência com relação aos paradigmas 2202005098 e 9101002203. Coloco aqui os pedidos dele ao final do recurso. Foi dado seguimento, então, apenas com relação a paradigmas 2202005098, transcrevo o trecho do despacho de admissibilidade, que reconhece, então, quanto ao segundo paradigma. Ele rejeita o 9101002203. Transcrevi integralmente, porque até, para ficar claro a razão da rejeição, a Fazenda não apresenta contra-razões, acho que ela perde o prazo, apresenta memoriais em setembro de 2019, questionando exclusivamente o mérito do recurso. O relatório, como teremos sustentação, acho que vou parar o relatório por aqui, presidente. Ok, vou compartilhar aqui a sustentação oral. Meu nome é André de Oliveira Alves, sou advogado inscrito na OAB seccional do Distrito Federal sob o número 34826, procurador regularmente constituído da contribuinte hora recorrente Sul-Norte Serviços Marítimos. Eu vou estar realizando sustentação oral com relação aos itens 32, 33 e 34 da pauta. Inicialmente, cumprimento a todos os presentes, nas pessoas das ilustres conselheiras presidente e relatora. Um bom dia. Em linhas gerais, os presentes casos tratam-se de pedidos de compensação que não foram homologados em razão de suposta ausência de saldo de crédito, tendo em vista a vinculação a débitos indicados. Tal crédito se refere a pagamentos indevidos de estimativo de IR com relação a competências do ano de 2004. Assim, buscou-se, em sede de manifestação de inconformidade e recurso voluntário, esclarecer que, mediante procedimento de revisão interna, foi constatado que houve recolhimento maior de estimativas, fato que implicou em um débito passível de compensação. Ocorre que, ao realizar tal compensação, a contribuinte incorreu em equívoco com relação à necessária retificação de informações contidas em DCPF, tendo realizado as mesmas apenas após proferidos os despachos decisórios de não homologação. Assim, considerando as informações retificadoras prestadas, bem como as informações contidas em DIPJ,
entende-se que restou evidenciada a demonstração do crédito pleiteado. Portanto, em prestígio à verdade material, não se pode obstar o reconhecimento da retificação posterior de declaração e a consequente análise das informações. Com relação ao recurso hora em julgamento, o mesmo tem por finalidade reformar a conclusão adotada pelos órgãos julgadores anteriores, em especial a do DRJ, no que tange a não ser possível a retificação da DCTF em momento posterior ao despacho decisório, ou mesmo do acordo recorrido, que ratificou a orientação da DCTF e concluiu ainda que competiria a contribuinte trazer toda a documentação necessária em sede de manifestação de inconformidade, sendo descabido a realização de diligência para comprovação fática de argumentos. Inicialmente, com relação à admissibilidade, entende-se que restou demonstrado os requisitos processuais impostos pelo regimento interno, em especial a divergência jurisprudencial e o cotejo analítico do acórdão recorrido frente aos acórdãos paradigmas indicados, bem como o pré-questionamento integral da matéria, inclusive pela interposição de embargo de declaração. Assim, passando a análise da interpretação conferida ao artigo 16, parágrafo 4º do Decreto 7235, tem-se que o cerne da questão está com relação à apresentação de provas após manifestação de inconformidade, bem como a validade de retificação de obrigações acessórias após despacho decisório. O acórdão recorrido, ao ratificar o entendimento de DRJ e concluir pela necessidade de apresentação de provas em sede de manifestação de inconformidade, se olvidou na análise das informações de apuração contidas na DCTF e DIPJ. Vale lembrar que, no presente caso, deve-se aplicar a orientação do parecer normativo COSIT número 2 de 2015, no que se refere à possibilidade de retificação da documentação, bem como comprovação do crédito em momento posterior ao despacho decisório. Logo, a não aceitação e não análise das informações retificadoras, por suposta preclusão consumativa, bem como a não realização de eventuais diligências necessárias, ofende, na ótica da recorrente, a busca da verdade material. Assim, ante o exposto, ratifica-se todos os argumentos de defesa contidos no recurso e pugna-se pelo conhecimento do recurso especial e que seja dado provimento ao mesmo para reconhecer a prevalência da interpretação contida nos acórdãos paradigmas, com relação ao formalismo moderado e à orientação de busca da verdade material. Consequentemente, que sejam anuladas as decisões proferidas e determinado novo julgamento da causa para a correta valoração das provas carreadas, bem como com eventual conversão em diligência para aferição do crédito. Agradeço a atenção de todos. Muito bem, conselheiro, só está com a palavra. Então, eu vou ler o voto do 32. O 33, já adianto, tá depositado na pasta, ele deu segmento integral e eu estou dando segmento parcial apenas com relação ao 2202.005.098, fazendo menção, inclusive, ao despacho de admissibilidade desse, não acatando, então, 9101.002.203. A única diferença do 33 para esse 32 é isso, o 34 é exatamente igual, só muda o período. Então, para a admissibilidade do 32, eu adoto as razões do presidente de Câmara para conhecimento. No mérito, o recurso especial foi admitido para discussão sobre se seria possível admitir a análise de elementos de prova apresentados com recurso voluntário, que não objetivavam trazer discussão jurídica nova, mas tão somente pretenderá aclarar a matéria fática importante para a solução do litígio. Que vou colocar aqui alegadamente, tá? Alegadamente. É essa a tese esposada no acórdão admitido como paradigma. O acórdão recorrido, interpretando o artigo 16 do Decreto 7235,
concluiu pela impossibilidade de juntar de apresentação de provas no recurso voluntário sob qualquer circunstância em virtude da preclusão processual. Compreendo que existe razão a recorrente. Isso porque, em síntese, no caso dos autos, as provas juntadas com recurso voluntário visaram contrapor os argumentos expostos especificamente pela DRJ para justificar a negativa da homologação de compensação. A juntada ocorreu no contexto da dialética processual, exatamente a hipótese prevista no parágrafo 4º C do artigo 16 do Decreto 7235, que reproduz. Então, quando a prova se destina a contrapor fatos e razões posteriormente trazidas aos autos, não há preclusão. De fato, aí eu vou dizer o que aconteceu no caso. Né? Em um primeiro momento, o despacho decisório de folha 8 não homologou a compensação declarada pelo sujeito passivo em DECOMP, por entender que o alegado crédito havia sido integralmente utilizado para a quitação de outro débito declarado, não restando saldo disponível para liquidar os débitos informados no PERDECOMP. Na manifestação de inconformidade, o sujeito passivo, então, explicou que cometeu equívoco no preenchimento da DCTF e informou que, ao dar-se conta do equívoco, depois da não homologação da compensação, promoveu a retificação da DCTF que anexou. A DRJ permaneceu negando a compensação por considerar que o sujeito passivo, entre aspas, deveria ter anexado a sua manifestação de inconformidade as provas documentais, escrituração contábil e fiscal, capazes de demonstrar o alegado equívoco cometido na apuração, fecha aspas. Observando ao final, em aparente opter dictum, isso é o que eu digo, que o pagamento de estimativa mensal não seria passível de compensação e somente se caracteriza como indevido ou maior quando efetuado em montante superior ao calculado na declaração de ajuste anual. Esse último argumento, como se sabe, esse opter dictum que eu interpretei, é contrário ao enunciado da súmula CAF 84, isso é só uma observação, porque acho que isso não foi a razão de decidir da DRJ. Visando a contrapor as razões de decidir da decisão de primeira instância, o sujeito passivo em seu recurso voluntário apresentou, então, documentação de suporte que, no seu entendimento, revelaria o erro no preenchimento da DCTF, que deu ensejo à retificação de tal declaração. Então, o voto condutor do acórdão recorrido não chegou a analisar a documentação sob o entendimento de que, abre aspas, o efeito legal da omissão do sujeito passivo em trazer na manifestação de inconformidade ou antes da decisão de primeiro grau todos os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar é a preclusão e impossibilidade de o fazer em outro momento. Isso agora eu dizendo. O acórdão recorrido partiu da premissa de que o sujeito passivo deveria, já na manifestação de inconformidade, apresentar não apenas a DCTF retificadora, mas também toda a documentação de suporte utilizada para o preenchimento dessa declaração, comprovando também o alegado erro no preenchimento da DCTF original. Compreendo que, ao sim proceder, a decisão recorrida incorreu em excessiva onerosidade probatória ao contribuinte, até mesmo para os parâmetros da própria Receita Federal, que já observou no parecer normativo 2 de 2015. Reproduzo aqui, grifo a ementa, grifo 2 trechinhos. Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado para a EDECOMP, que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação. Retificada a DCTF depois do despacho decisório e apresentada a manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da EDECOMP, a DRJ poderá baixar em diligência a DRF. Caso se refira apenas a erro de fato e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito, cabe à DRF assim proceder. Então, assim, a própria Receita aceita que a DRJ baixe em diligência a DRF. Então, como impor ao contribuinte o ônus de, já na manifestação de conformidade, trazer não apenas a DCTF retificada, mas também todos os documentos que basearam a retificação da DCTF, quando a DRJ poderia investigar isso, né? Isso é uma orientação da Receita Federal nesse sentido. Então, eu dizendo, é de se reconhecer a possibilidade de juntagem de documentos no contexto em que realizado no caso dos autos, devendo ser reformada a conclusão a que chegou o acórdão recorrido. Observe que o pedido formulado pelo recorrente, estou dizendo do recurso, né, não agora na sustentação oral, o pedido é de anulação da decisão recorrida com retorno dos autos àquela turma julgadora e subsidiariamente homologação da compensação. Não obstante, o mérito do direito creditório em questão nunca chegou a ser analisado, nem mesmo pela unidade de origem, eis que desde o início foram alegados óbices para seu exame. Nesse sentido, compreendo que a adequada marcha processual consiste em que, uma vez superados os óbices então impostos, de ausência de retificação da DCTF, que
que foi a DRJ, de necessária prova documentada do alegado erro, que foi o acordo recorrido, enfim, sejam devolvidos os autos à DRF para que essa proceda ao exame inaugural do mérito da compensação declarada na DECOMP hora discutida. A solução parece ser a mais adequada no caso dos autos, por reabrir a oportunidade de a DRF efetivamente analisar o direito creditório declarado na DECOMP, inclusive à luz do disposto no parecer normativo 2 de 2015, evitando-se efetuar a supressão de instância quanto a eventuais questões que surjam quanto ao mérito da compensação. Neste exposto, oriento meu voto para dar parcial provimento ao recurso especial com retorno dos autos à unidade de origem para o exame do mérito da compensação declarada. Então, vamos votar o 32, depois a gente só faz os ajustes no 33 e 34, tá? Doutora Edeli, está preparada para votar? Só mais um minutinho, por favor. Ok. Já, na visão inicial, eu já, da mera leitura aqui do despacho de admissibilidade, que foi eu que assinei, eu já acompanharia a Lívia na rejeição do paradigma 9101. Faltou o número. né? Esse caso, ele tratava de alteração, né, de natureza de direito creditório, aí não é feita nenhuma análise, a discussão é de retorno, né? Aqui é caso de pagamento indevido ao maior vinculado a débito declarado em DCTF, o contribuinte apresenta só a retificadora, a DRJ rejeita e diz que ele tem que trazer prova do indébito. Agora, também estou entendendo que em relação ao outro paradigma também não se caracteriza divergência. Por quê? O caso do 2203 é um caso de GFIP, né, de discussão de retenção de contribuições previdenciárias, né, procedimento de fiscalização normal. E aí vem a discussão quanto à possibilidade do contribuinte deve-se buscar a revelação da verdade material, satisfatividade do administrado, documento novo juntado com a interposição de recurso voluntário vinculado à matéria controvertida, pode ser conhecido, né? Nesse item de prova que o 2203 vai ser proferido. 2202.005.098. Só que esse acórdão recorrido traz expresso que o contribuinte não trouxe nenhuma prova no recurso voluntário. Observe que no caso em apreciação, nessa segunda instância, o recorrente não traz documentos que comprovariam, segundo a lei, o seu crédito.
limita-se, como na primeira instância, a sugerir diligência. E aí ele embarga, o contribuinte embarga o acórdão, não para dizer que há documentos não apreciados, mas que deveria ter sido dada uma decisão melhor sobre o pedido de diligência. Então, eu estou vendo aqui, para mim, há uma dessemelhança significativa, porque o recorrido traz, né, o recorrido analisa a possibilidade de se analisar a prova trazida em recurso voluntário, o paradigma traz essa questão, e o recorrido, a discussão que o contribuinte pretende estabelecer é que deve ser conferida diligência para verificação dessas provas, porque ele nada trouxe em recurso voluntário. Então, eu acho que a gente está operando aí, ainda que isso vá desaguar na interpretação do mesmo dispositivo, sobre referenciais fáticos distintos. Então, ok. A minha proposta está sendo de não conhecimento. Ok. Conselheira Lívia quer só falar alguma coisa, né, conselheira? Pois não. É que o acórdão recorrido, ele é muito genérico, né? Ele não aceita a juntada de documento, preclusão, ponto. E como ele é muito genérico, ele acaba admitindo como contraparte. Ele pode ser reformado por qualquer outro precedente que diga que o 16 permite. Por isso que eu considerei que pode ser conhecido também, e adoto as razões do despacho, porque pedir diligência ou juntar já o documento é admitir que você não pode negar porque não tem o documento ou porque não foi produzida a prova. Mas por isso que, pela generalidade do acórdão recorrido. Ok, conselheira Deli, pode concluir. Pode fazer a senhora. Eu acho que existe, essa generalidade existe, mas é na abordagem subsequente a essa que eu afirmo. Observo que, no caso, em apreciação nessa segunda instância, o recorrente não traz documentos que comprovariam, segundo alega, seu crédito, limita-se, como na primeira instância, a sugerir diligência. E aí é que vem a interpretação do artigo 16, né, que eu falei, realmente tem essa divergência na interpretação da legislação, mas a conclusão aqui vem em circunstâncias fáticas diferenciadas e circunstâncias fáticas que são determinantes para uma eventual solução da divergência, porque como é que se decide, hipoteticamente, a partir dessa assertiva geral, para se dar a solução de que, então, retorna para o colegial da COA apreciar os documentos que não foram apreciados? Não há documentos não apreciados. Então, eu não consigo, para mim, a circunstância fática aqui é determinante para a caracterização do dissídio, em função da solução que tem para ser dada. Então, eu mantenho meu posicionamento pelo não conhecimento. Ok, conselheira Viviane, como vota no conhecimento? Também eu vou acompanhar a diligência da conselheira Deli. É difícil complementar algo que ela já colocou aqui, exatamente os pontos que eu estava observando, e a conselheira Deli já fez o fechamento, assim, né, do raciocínio em relação tanto ao 9101, né, 002203, que está uma situação completamente distinta, né, dos autos, e esse também, o do 2202, que analisa a questão em cima de uma atuação fiscal, né, um processo de fiscalização, já tem essa distinção em relação ao DECOMP, e a questão do processamento, né, dos documentos, da documentação a ser juntada, né, toda a interpretação do artigo 16 também faz essa distinção em relação ao caso de DECOMP. Então, eu também concordo que não é possível verificar aqui uma similitude fática suficiente para trazer exatamente a decisão do paradigma que poderia, em tese, ser aplicada ao acórdão recorrido, e tanto que aqui no caso não é possível, então, pelo não conhecimento. Ok, conselheira Amélia, como vota? Eu vou acompanhar a relatora. Eu acho que dentro dessa generalidade trazida na busca do princípio da verdade material, eu acho que dá para ser conhecido. Ok, conselheiro Fernando, como vota? Presidente, em razão da não apresentação de recurso,
de documentos no recurso voluntário, eu entendo que a situação fica um tanto divergente quanto do paradigma, né? Se tivéssemos a apresentação de documentos, como disse a conselheira Edeli, imaginemos que a gente reformasse a decisão para voltar para analisar exatamente o que, né? Então, acho que são situações fáticas distintas que ensejaram, após isso, uma certa radicalização, quer dizer, uma interpretação literal da lei, mas baseada nesse pressuposto fático da ausência de apresentação de documentos. Portanto, eu vou votar com a divergência. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Eu já estou começando a adotar uma posição mais rigorosa também para conhecimento. Nesse caso, para mim, também são situações fáticas que levaram ao racional empregado que aqui é diferente. Então, eu acompanho a divergência. Ok. Conselheira Lívia, a senhora quer falar? Porque eu tinha entendido que a tese do contribuinte é exatamente, eu não tenho que apresentar documento nenhum. Eu tenho que... basta eu apresentar a retificação, e você tinha que ter... Então, é por isso que apresentar ou não documento é indiferente para a tese dele e para o paradigma que ele diz, assim, por isso que ele... Talvez no paradigma que ele coloque, a apresentação de documento seja irrelevante, porque o que ele quer é provar aqui. Você não me pode negar o direito creditório só por eu não ter retificado, porque na negativa da DRJ que foi mantida, você negou o direito à compensação porque você está querendo retificar a DECOM, você não pode retificar. E aí depois o acórdão recorrido muda esse argumento. Talvez você pudesse retificar, mas você tinha que me provar. Então ele só está dizendo, ele está recorrendo desse argumento do recorrido, dizendo que eu posso sim retificar, e não devo provar tudo isso na hora. E o paradigma, acho que sustenta essa tese, né, de que pode ser alterado. Então, acho que a gente está indo muito mais, se esse processo ocorresse hoje, a DRJ converteria em diligência, nada disso estaria acontecendo. Então, só a ponderação. Ok. Conselheira Delia? Eu também tive essa impressão de que a pretensão do contribuinte sempre foi essa, com recurso especial. Só que, e eu concordo que a solução prática poderia conduzir a isso, né? Já existe parecer, as situações talvez fossem diferentes, mas a questão é que na hora de caracterizar a divergência, os paradigmas que ele traz não falam disso. É interessante, inclusive, que no recurso especial ele vem durante a argumentação trazendo outros acórdãos aqui para suportar o entendimento dele, de aplicação do parecer, mas na hora de caracterizar a divergência, ele centra no 2202-5098 e 9101-2203, que tratam o que foi admitido aí, o que teria alguma proximidade, trata de provas documentais complementares apresentadas em recurso voluntário. Então, ele quer tratar ele vem trazendo dentro dessa argumentação complementar, né? A argumentação principal dele é justamente que ele não precisaria trazer documentação, que poderia converter em diligência, só que aí ele vem dizer, olha, está mostrado aí que não tem preclusão em homenagem à verdade material, e ele quer estabelecer a divergência nesses termos. Então, eu acho que ele escolheu mal os paradigmas aqui para a solução que ele pretende, para a intenção dele, que é, sem dúvida alguma, desde a manifestação de conformidade, que era ter a conversão do julgamento em diligência. Só que, para isso, ele precisava ter trazido a questão para a Câmara Superior com base em outros paradigmas. Assim, mantenho o meu não conhecimento. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Fazer um comentário muito semelhante ao da Edeli, porque eu concordo com a Lívia. Na minha opinião, a intenção recursal é exatamente a forma como a Lívia expôs, só que os paradigmas manejados não guardam similitude fática efetivamente com todo o arcabouço que deu margem a essa resposta jurisdicional da turma ordinária agora recorrida, entendeu? Então é aquela situação que a gente não sabe se diante dessas outras circunstâncias, ou até da argumentação do contribuinte no seu especial, qual seria. Então, eu acompanho a divergência. Ok, eu também acompanho a divergência, então ficou negado o conhecimento por maioria.
vencida a relatora e a conselheira Amélia. Eu estou constrangida de pedir para a doutora Edeli fazer o voto vencedor. Então, não faço, até porque o despacho de admissibilidade foi meu, né? A culpa do processo até aqui é minha. Até agora a senhora está levando todos os votos e isso está me constrangendo demais. Mas pode me punir com esse voto vencedor, eu mereço. A doutora Edeli, voto vencedor. E aí o 33 e o 34? Fica a mesma coisa, porque eu conheci com base no paradigma, e conheci integralmente com base no paradigma 2202, então... Então, é a mesma segmento de votação. Pois não, doutora Edeli, pode falar. Só confirmando que eu passei pelos 3 processos também, a mesma circunstância, eu constatei neles, confirmo também o não conhecimento para eles. Tá, então, vamos manter todos a mesma votação. A doutora Edeli divergiu, a doutora Lívia conheceu, a doutora Edeli negou conhecimento. E aí, por conseguinte, doutora Viviane, doutor Fernando, doutor Tozelli, doutor Caio e eu, ok? Doutora Amélia acompanhou a relatora. Então, nos 3 processos, negamos conhecimento por maioria, vencida a relatora e a doutora Amélia. E aí, a doutora Edeli fará o voto vencedor, ok? Então, vamos passar para o de ontem, 15 e 16. Deixa eu ver o 15, se não me engano, é de relatoria do conselheiro Caio. Tainá? Oi, doutora. Você pode interromper a gravação, por favor? Pode ir e retorna às 14 horas que a gente continua.